você está vendo o sol ou a lua. Sejam muito bem-vindos, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Chegamos nessa segunda temporada do MegaCast com novidades, novos formatos, muito mais conteúdo para você escutar onde estiver, seja em casa, no caminho para o trabalho ou até na academia. O pai de Laila é um empresário aposentado e dono de uma holding de importação e exportação, onde os 8 filhos iniciaram cedo suas vidas profissionais, começando sempre de baixo, distribuindo a correspondência ou cuidando do almoxarifado, por exemplo. Os 7 irmãos de Laila continuam na empresa familiar. Ela, por sua vez, vem trilhando seu próprio caminho. Laila é sócia fundadora da RIP 60+, uma consultoria de marketing especializada no público sênior, fundada em 2016 para desbravar, repercutir e potencializar o mercado de consumidores maduros. A startup é uma das residentes da Civicol, o polo de negócios de impacto cívico-social instalado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Em nossa troca, antes dela subir ao palco, a Laila me disse que esse é um mercado ainda largamente inexplorado no Brasil e que lá na RIP 60+, eles dizem que envelhecer é uma novidade no Brasil e que em 2050 o Brasil será o 6º país mais velho do mundo. E mesmo assim, por miopia ou preconceito, a população dos 60+, parece que só é enxergada pelo viés negativo. A Laila tem uma frase muito interessante, abre aspas. Os 3 grandes drivers do envelhecimento são tempo, liberdade e dinheiro. Eles têm tempo para curtir a vida, liberdade para escolher o que querem e dinheiro para pagar por tudo isso. A provocação é, por que as marcas ficam focando em millennials quando há uma galera com grana e vontade de consumir? Fecha aspas. Então, pessoal, agora com vocês, a Laila Valhas. Aproveitem. Eu sou mineira, venho de uma família de empreendedores, somos 8 filhos lá em casa. E meu pai sempre falou que para a gente não dar trabalho para ele tinha que dar trabalho para a gente. E por isso a gente começou todo mundo a trabalhar desde cedo. E foi uma surpresa muito grande quando ele decidiu se aposentar aos 62 anos de idade, porque ele tinha certeza que ia morrer aos 70. E meu pai tinha certeza que ele ia morrer aos 70 porque essa era a geração dele, né? Quando ele nasceu, ele achava que ia viver muito menos do que 70 anos. Então, ele já estava fazendo hora extra. E aí foi uma coisa muito louca quando, aos 65, 66, ele já estava na aposentadoria, ele tomou um susto. Eu vou viver muito mais do que 70 anos porque eu estou muito bem. Eu estou subindo em árvore, eu estou fazendo um monte de coisa que eu não imaginava que eu ia estar fazendo. E aí, é uma surpresa positiva, mas também é difícil. A longevidade, quando não é planejada, principalmente no bolso, ela pesa. E foi vendo a dor dele, junto com a dor de um montão de gente que estava perto de mim, que decidi, então, dedicar minha vida a esse assunto. Nessa época, eu estava fazendo uma especialização em marketing digital na NYU, em Nova York. Comecei a ver o que estava acontecendo no mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E aí fui ver o que estava acontecendo no Brasil, vi que não tinha ninguém falando sobre isso. Falei, putz, sou empreendedora, então vou fazer isso acontecer. E comecei a capinar esse mercado que o mato ainda era alto e ainda é. Nesse exato minuto, enquanto está todo mundo falando sobre millennial, e principalmente quando a gente pensa em revolução digital, tudo relacionado à inteligência artificial, a gente só pensa nos jovens. Mas não, o planeta está envelhecendo e muito rápido. E a gente precisa, então, falar sobre esse assunto. Então, em 2015, comecei a estudar sobre esse assunto, fui trabalhar na Endeavor. Foi lá que eu tive o sonho de criar um negócio de alto impacto. Em 2016, criei o RIP 60+, que é uma consultoria de marketing especializada nesse consumidor maduro. A gente, para fazer tudo isso, a gente teve que fazer muita pesquisa e eu vou trazer um pouco desses dados para vocês hoje aqui. A primeira provocação, que é exatamente isso. É uma notícia boa
A notícia boa é que todo mundo que está aqui nessa sala vai viver pelo menos 90 anos. E a notícia ruim é que a gente vai viver mais do que 90 anos. Então, de fato, não só a longevidade, a gente precisa refletir nas nossas vidas, na nossa família, mas também nos nossos negócios, porque os nossos consumidores, o nosso público está envelhecendo. E aí, o que faz? Qual é o atendimento no ponto de venda? O que faz sentido de alimento e tudo mais? Tudo muda, tudo está mudando muito. Alguns estudos que a gente fez, hoje eu vou trazer um pouco mais sobre o Tsunami 60+, foi o maior estudo sobre economia prateada e raio-x desse segmento no Brasil. Ninguém nunca tinha feito. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso em 2015, as pesquisas de mercado que tinham só iam até 65 anos de idade. Ninguém nunca tinha perguntado para uma pessoa de 80 o que era futuro, o que eles queriam, qual era o sonho, o desejo. Sendo que sim, eles estão consumindo. A economia prateada. A Silver Economy não foi um termo que eu criei, já foi criado lá no Japão na década de 70, remete aos cabelos brancos. Então é tudo que as pessoas com mais de 50 anos consomem hoje ou vão vir a consumir no futuro. E já vou dar spoiler, é muito dinheiro, e é muito dinheiro mesmo. A população com mais de 60 anos cresce 3% ao ano, isso é mais do que qualquer outra faixa etária. E é por isso que a gente está vivendo o século da velhice da humanidade. Essa é uma conquista nossa e é muito bom, mas a gente tem que correr para os nossos negócios também entrarem nessa grande revolução da maturidade. No Brasil, os maduros já consomem R$1 trilhão por ano, quase 2 trilhões. E no mundo, essa cifra vai para 15 trilhões de dólares. Mas menos de 50%, na verdade 50% das agências no mundo nunca recebeu um briefing para fazer uma campanha, uma comunicação baseada nesse consumidor. Ou que criou uma persona com mais de 50 anos. Eles já representam 50% do consumo. E isso, gente, a gente está perdendo dinheiro. Mas tem gente muito inteligente que já está aí nessa corrida mundial pelos silver dollars. Estou falando do Jeff Bezos, da Amazon, do Peter Thiel, do próprio Google, que criou um fundo que chama Calico, que já está investindo em longevidade. E se eles estão investindo nisso, a gente também tem que olhar para isso também, né? Para esse mercado. Eu gosto muito dessa frase, ele é do Joseph Collins, ele é o papa da economia prateada no mundo, ele fica dentro do MIT, que é aquela universidade de Massachusetts, lá dos Estados Unidos, e ele fala: temos uma noção totalmente equivocada sobre envelhecimento. A população envelhecida não é somente grande, é enorme, é quase como se um novo continente estivesse emergindo do oceano, implorando por produtos e serviços que satisfaçam suas demandas. Eles só não estão só de passagem, eles estão implorando por negócios, implorando para serem enxergados, para serem vistos. E aí faz muito sentido investir nesse mercado, porque é mais fácil de ganhá-los também. Alguns dos unicórnios prateados, que são aquelas empresas que já têm um faturamento e investimento, já têm um valuation de $1 bilhão, são: tem um robô de companhia, que é o LQ, que é de Israel. Ele é um robô social que ajuda mulheres com mais de 75 anos a viverem mais tempo nas suas casas. Ele é mais focado em mulher, mas é para todo mundo, na verdade. De uma tendência que chama Aging in Place, que é o envelhecimento na sua própria casa. Tem também o GrandPad, que é um iPad gigante com usabilidade, que tem botões gigantes e está estourando de venda nos Estados Unidos. E também o Stitch, que é o que eu mais gosto, que é um app de relacionamento. Já que depois dos 50, todo mundo continua namorando muito, e mais do que os jovens, tá? Agora a gente tem dado para comprovar isso. E é da Austrália. A economia prateada já é a terceira maior economia do mundo. Então, aqueles 15 trilhões que só estão crescendo, se a gente colocasse isso em perspectiva, como se fosse um país, só estaria atrás dos Estados Unidos e da China. Então, é muita gente com muito dinheiro no bolso e disposto a gastar. E no Brasil? Esse país que a gente acha, né, que até hoje, o país de jovens, o país só dos jovens e adolescentes. Não, gente. Nós já somos um país adulto que está envelhecendo num ritmo extremamente acelerado. A gente chegou nos 30 milhões de idosos no começo de 2018. Essa era uma projeção do IBGE para 2025. E os estatísticos continuam errando muito. Então, esses dados que eu estou mostrando aqui, muito provavelmente amanhã alguém vai descobrir que é muito, muito mais do que isso. E principalmente aqui no Rio, né? O Rio já é o segundo estado mais velho do Brasil. A gente tem até um termo para isso, chama efeito Copacabana. Pois é, né?
né? Todo mundo aqui porque é isso mesmo. Mas esse efeito Copacabana, ele existe e precisa de muita coisa para essa população. E a gente envelhece no ritmo de países como o Canadá, por exemplo. Só que qual que é o nosso desafio? A gente está envelhecendo muito mais rápido, a gente não se preparou. A maioria dos países que já estão envelhecidos primeiro ficaram ricos para depois envelhecer, e a gente, na verdade, está envelhecendo pobre. E é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, a gente está envelhecendo pobre, a loucura é que hoje o consumo está na mão dessas pessoas, dos 50 mais. Então, dá sim para a gente encantar esse consumidor. Tem muitas oportunidades aí. E quais são elas, né? Quando a gente fala de longevidade, é muito mais do que falar só sobre saúde e previdência. Tem grandes oportunidades, é um leque de oportunidades de negócios, de forma de engajar esse consumidor e de encantá-lo e de surpreendê-lo. Essa é uma flor do Aging, que o Aging é aquela ONG do Vale do Silício que fomenta empreendedorismo em longevidade em mais de 25 países, e ele coloca isso como se fossem as dores do envelhecimento. A gente traduziu e tropicalizou para oportunidades na longevidade, e a primeira delas é o engajamento e propósito. Porque assim como meu pai falou assim, putz, tá, vou viver muito mais tempo, o que eu faço com o meu tempo agora? É justamente essa é a pétala desse propósito. E aí, um negócio que faz isso muito bem é o AgeWell, que fica na África do Sul, que proporciona companhia para o público 60+, junto com outros 60+. Então, é o 60+, ajudando outros 60+. A segunda pétala é a gestão financeira. E aqui a gente está falando tanto de gerar renda, já que a gente tem um preconceito etário no Brasil a partir de 45 anos de idade, então falar de trabalho é muito, muito, muito importante para esse segmento, mas também é o de gestão de renda, já que as fintechs estão bombando também para essa geração. Por quê? Todos os bancos digitais, os bancos novinhos, os bancos inovadores, ninguém está olhando para o público 60+. E aí, uma dessas iniciativas no Brasil é a Mature Jobs, que é uma plataforma de trabalho para quem tem mais de 50 anos, e eles ajudam as empresas a encontrar esses profissionais, mas mais do que isso, eles estão focando muito nos empreendedores maduros. E aí também tem uma grande oportunidade para a franquia, que é um perfil que também funciona muito bem para eles. A terceira pétala, a gente está falando de mobilidade e movimento. E aí a gente está falando de cidades inteligentes. Porque, sim, cidades inteligentes também são as amigas dos maduros. E aí tem uma empresa que é a Miss Senior, ela é mineira também, a Flávia. Ela criou uma linha de mobiliário para os 60+, que é bonito. Porque tudo também para essa geração, não sei se vocês já pararam para pensar, ou é um azul clarinho, ou é um douradinho, bem pensando nessa vozinha fofinha, que é muito diferente do público que hoje a gente vê nas ruas e nas nossas famílias. Estilo de vida, que a gente está falando de como que a gente está, de viver, de vestir, de comer. E aí eu gosto muito também desse exemplo, que é o do sexo 60+, já que a gente já sabe que eles fazem mais do que os jovens, que é o do Hot Octopus, que é um sex shop nos Estados Unidos, que descobriu um boom ao vender um vibrador específico para o público 70+, por e-commerce. Gente, a Helena, ela tem 79 anos, ela sempre trabalhou. E aí, quando ela, depois de 5 anos também de aposentada, bem parecida com meu pai, perguntaram para ela, qual que é o seu projeto, né? E aí, na cabeça dela, ela falou assim, putz, lingerie 60+. Por quê? Porque toda vez que eu vou na loja, me mandam pra lingerie de florzinha, ou a bege, e não pensam que eu gosto de ser colorida, que eu quero fazer outras coisas. E aí ela foi lá e criou, e ela fez um TED, que é muito legal, que já tá bombando nas redes sociais, e de repente ela se tornou essa influenciadora madura no Brasil. Uma outra área que é super importante é a de gestão de cuidado e cuidado, e aqui a gente tem uma startup no Rio, que chama Gero 360, que ajuda nesse cuidado familiar. E no Brasil, a gente tem uma scale-up, que é a Prevent Senior, que fez o que nenhuma outra seguradora queria, que era olhar para o público maduro e, de repente, está deslanchando. E todas as outras seguradoras agora estão entendendo o que eles fizeram e correndo atrás do prejuízo. Saúde mental, porque, sim, a gente precisa falar sobre Alzheimer, demência, é um grande mercado. E aqui no Brasil também a gente tem a Isgame, que é uma escola de programação que ensina programação de game para o público 50+. E também está virando até uma franquia. E fim da vida, que é a parte, o tabuzão, né, que ninguém fala e ninguém quer falar, mas que é realidade. E aí a gente tem um negócio também no Brasil que chama A Morte no Jantar, que fala sobre luto e finitude. Eu trouxe exemplos do Brasil porque também, sempre que falam de longevidade, acham assim, isso é coisa que acontece no Japão, ou que está acontecendo na França, não está fazendo nada aqui. Isso não é verdade, porque a gente tem empreendedores incríveis que estão olhando para esse mercado e que dá para a gente trabalhar junto com eles as
as empresas em parceria com essas startups. E aí, quem são eles? Tá bom, vocês já entenderam que o mercado é gigante, que tem muito dinheiro, que a galera tá gastando dinheiro, que tem muita oportunidade. Mas quem são eles? Já que ninguém nunca parou para perguntar sobre esse consumidor, acho que faz muito sentido trazer esses dados para cá. Então, esse é o nosso estudo. A gente primeiro falou com especialistas do Brasil e do mundo para entender o impacto da longevidade nos nossos negócios, na economia, nas cidades. E depois a gente foi a campo. A gente fez uma fase qualitativa em 5 cidades, inclusive aqui no Rio também. A gente falou com 88 pessoas na casa delas, passava 7 horas na casa delas. Nunca tomei tanto café e comi bolo e ganhei presente. E foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. E depois, na fase quantitativa, falamos com 2.242 pessoas e foi um presente fazer esse estudo, porque até então a gente só tinha pesquisa de mercado com 120 respostas. E aí, de repente, longevidade virou mercado. E agora a gente tem dados suficientes para tomar decisões nesse mercado no Brasil. E aí, para ilustrar um pouco por que isso está acontecendo e o quanto que isso mudou, essa é uma capa de jornal de 1954. Então, olha, ônibus entra na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos de idade. 42 anos de idade era sinônimo de velhinha. Gente, velhinha hoje é 92, 102 anos, né? Porque tudo mudou muito rápido. Então, o conceito de velho é que ficou velho. Essa é a Betty Winkle, ela é uma influencer também digital, ela é uma Instagrammer, ela tem, assim, milhares de seguidores e ela acabou de fazer 90 anos e fez uma campanha com uma fintech que chama Stash para falar sobre futuro lá nos Estados Unidos. Então, primeira coisa, quem é essa geração? Quem são essas pessoas? Elas são a geração Carpe Diem, que está vivendo hoje muito bem. 68% dos entrevistados, 55 mais, falam: nunca pensei que chegaria tão bem na idade que eu estou. Então, não adianta se relacionar com esse público achando que eles são o velhinho de bengala. Não é mesmo. E se você fala isso, eles vão relacionar a avó deles ou a ninguém, porque não são eles de fato. E aí essa verbalização também de uma mulher de 72 anos, também aqui do Rio, classe C, que fala: foda-se, é uma questão de prioridade. Hoje é saúde e liberdade. Você não ter nada que te prenda, não tem nenhuma regra. Então eles estão vivendo muito bem o dia de hoje. E aí tem um pulo do gato para marcas gigantesco de acolher esse target que está sentindo isso, mas que ninguém no mercado está olhando desse jeito para eles. Os códigos mudaram. Não dá para associar 60 mais com bengala. A Tarly tem 67 anos, gente. Ela estava sentada num puff com um vestido colorido, com aquele peitão. Não dá, não é ela é colorida, ela não é bege, ela não é a vozinha. E eles estão em movimento, eles se movimentam. Achar que depois que está aposentado foi pro aposento, até a palavra aposentado não faz mais sentido. Não está restrito ao aposento. Está cheio de planos. Então pode até estar aposentado, mas está cheio de projetos, cheio de planos, fazendo um monte de coisa, fazendo nova empresa, sendo mentor. Tudo isso tem que ser ressignificado. 73% dos brasileiros acima de 55 são financeiramente independentes. Então, achar que hoje os filhos que estão bancando a conta dos pais é o contrário. Hoje, os maduros é que estão bancando. Eles são a geração sanduíche. Estão pagando para os seus filhos, 40 e poucos, que voltaram para casa depois de uma separação, de crise. Às vezes, está pagando a escola do neto e ainda, principalmente a faixa entre 50 até 75 anos, está ajudando seus pais. Então, se vocês acham que isso é alguma coisa para sênior, para esse target até 75 anos, ele vai achar que está falando do pai dele e não dele. Então, isso também é uma chave muito importante de ser mudada na cabeça das empresas. E vamos lá. Eles são digitais, sim. Eles estão na internet. Eles estão no WhatsApp, eles estão no Facebook, eles estão no Instagram e eles se consideram digitais, consomem Netflix, já usou site ou app de relacionamento. Então, estão lá, gente. E o WhatsApp é a revolução da longevidade no Brasil. Essa frase eu ouvi com diversas pessoas. Eu recebo, em média, uns 50, 60 bom dia e boa noite todos os dias no WhatsApp. E isso é incrível. O WhatsApp reflete movimento, relacionamento, engajamento. Então, pensar também em falar com esse público por WhatsApp faz muito sentido. A gente sempre se questiona, né? Imagina quem desenvolveu o app do Pokémon GO, de repente está lá buscando quais são os mestres Pokémon e descobre o seu Amadeu de 74 anos. Isso para mostrar como que a tecnologia pode ajudar não só nessa parte de socialização, de ter engajamento, mas na cidade também. E aí tem tudo a ver com o negócio de vocês, porque o
para eles, e aí também dando já um spoiler do final, mas é assim, meu bairro, minha vida, eles estão no bairro, eles têm uma relação de ir no ponto de venda que é muito diferente. Então, pensar isso na tecnologia também com o game pode ser um super golaço. E aí, trazendo alguns dados de alimentação aqui, a gente vê que, já que eles já entenderam, putz, vou viver muito mais tempo que eu imaginei, eu tenho que chegar bem lá, porque o maior medo é o medo da dependência, de estar mal, de envelhecer mal. Então, eles estão dispostos a tirar a mão do bolso para pagar por alimentos que façam sentido. Então, alimento é igual a saúde, e saúde é onde tem a maior fatia da pizza desse maduro. Então, 67% estão dispostos sim a pagar mais por alimentos positivos. Eles cuidam da alimentação, já é um trigger, já é um gatilho. Só que só 15% da população brasileira acima dos 75 mais consomem produtos específicos para sua faixa etária. E por que só? Porque falta dinheiro? Não, porque falta produto e faltam conversas. Às vezes nem faltam produtos, mas às vezes falta engajar esse consumidor para falar, olha, eu tô te vendo e eu quero conversar com você. Eles são silver dollars ignorados. 4 em cada 10 brasileiros afirmam: faltam produtos e serviços que satisfaçam as minhas demandas. E o que eles querem? 56% pede por vestuário, calçado, acessório, 40% por alimentos que atendem a necessidade específica deles. E aí, assim, você fala assim, qual é a necessidade específica? É uma coisa muito difícil e tudo mais? Não, às vezes é com menos sal, um pouco de menos sal, açúcar, gordura. Também isso é muito interessante, porque para essa geração é menos ainda aquela coisa do vegano e tal, sabe? Então, até que eles têm interesse por coisas veganas, mas mais para o neto. Então, isso também pode ser interessante. Mas falta tudo, gente. De uma maneira geral, falta tudo. Chegar numa pesquisa e ver que em 2019 falta roupa é demais. É o mercado ainda não olhando para esse target. E aí, quando a gente fala de 60 mais ou 50 mais, a primeira coisa é, eles são diversos. Não dá pra gente colocar todo mundo na mesma caixinha. E aí, uma provocação que eu gosto de fazer é, se o mercado, às vezes, até de alimentos, faz distinção por meses de um bebê, por que ao fazer para um 60 mais, coloca todo mundo no mesmo balaio? Sem considerar as diferenças que são por idade, já que a gente está falando os 60 são diferentes dos 70, que são diferentes dos 80 e são diferentes dos 90 e dos 100. Então, a primeira segmentação é a segmentação etária. Depois tem uma segmentação por gênero, porque homens e mulheres envelhecem de forma muito diferente. De uma forma geral, as mulheres envelhecem muito melhor. Elas estão numa fase de liberdade. Elas estão se aceitando com seu corpo, seu cabelo, suas rugas. Os homens, principalmente pautado pela aposentadoria e dessa geração que o papel principal era o papel provedor, o de trabalho, que perdeu isso com a aposentadoria, eles entram em depressão e vivem essa reclusão. Então, o que é uma dor, dá pra gente ver como oportunidade e olhos de empreendedor. Então, trabalhar esse homem pode fazer muito sentido também e faz muito sentido para as marcas. E por capacidade, já que quem tá bem é diferente de quem não tá bem. E quais são alguns insights dos 60 mais para vocês? Primeira coisa, projeto vida é muito mais do que projeto verão. Para essa galera, não se alimentar bem ou não fazer exercício é quase a morte. Então, aqui não tem projeto verão, a gente está falando de projeto vida. E aí esse foi um shopping que eu visitei lá no Japão. É um shopping que chama Aeon Mall. E eles criaram um espaço interativo para essa população. E é incrível. Tem uma academia, mas que mais da metade da academia é de cafezinho. Que é também saúde mental, né? E quando eu fiz um projeto para uma rede de farmácias, a gente viu o quanto faz sentido também ter ali um espaço de socialização e que aqui no Rio tem uma dessa farmácia que recebe um monte de gente pro cafezinho da manhã. E curso também, e atividade, tudo mais. Então, comprar no PDV é muito mais do que um checklist. Faz muito sentido ir lá, conhecer o atendente. E esse aqui é um exemplo do Pão de Açúcar, que criou um programa de contratação de pessoas com mais de 50 anos para atendimento dentro das lojas. Isso eu também vi no Japão com uma farmácia que chama Suji Pharmacy, que criou o programa de atendimento. Eles contratam pessoas com mais de 80 anos. E aqui a gente está falando de diversidade e tudo mais acima de 40 anos. E quando valorizados, eles são fiéis a marcas. Eles têm muito gatilho para isso de atendimento, para ser visto e tudo mais. Então aqui o case é da Irlanda.
é de uma sorveteria que chama Fantastic Flavors, porque eles entenderam que eles estavam recebendo um público mais velho e decidiram fazer alguns pequenos ajustes no PDV, como aumentar a fonte no cardápio, melhorar a luz, deixar os banquinhos mais confortáveis, e isso também deu um crescimento de faturamento gigante. E aí, por que as marcas ainda insistem só falar com millennials? E na comunicação, eles acabam errando muito também. O que a gente mais quer ver? O que as marcas erram? As marcas erram porque são ageístas, é esse preconceito com a idade, acha que quer colocar uma pessoa jovem porque vai inspirar o mais velho, e isso não acontece mais. E também olhando para esse público como frágil. O que algumas marcas mais ousadas estão fazendo? Estão olhando para o target 60+, com representatividade. Hoje, meu pai com quase 70 anos vai completar agora em abril. A gente vai viajar, todos os 8 filhos, a gente vai para a Índia juntos. Meu pai com quase 70 hoje. Ele tá num novo relacionamento, tá namorando de novo. Ele criou um novo negócio, tá empreendendo, tem uma rotina super cheia e sabe que vai viver muito mais tempo. E ele tá muito bem. Ele é minha grande inspiração, meu herói. E é por ele que eu faço isso todos os dias e trabalho nessa área. E para vocês, o que eu quero falar é: o futuro é velho, mas o mercado da longevidade já está acontecendo hoje. Então a gente tem que olhar para os maduros, a gente tem que olhar para essa economia prateada, esse oceano prateado de oportunidades, e isso é mega. Obrigada. Eu sou o Júlio Monteiro e podemos conversar mais pelo Instagram, no jmonteiro_megamate, no LinkedIn, ou então me mandar um e-mail para jm@megamate.com.br. Esse foi mais um Megacast que tem como propósito levar para todos os franqueados e empreendedores uma visão mais apurada sobre negócios, estratégia, negociação e, sem dúvida alguma, sobre a vida. Vamos para o próximo. Este podcast foi editado por Felipe Mux.